Flutuando em águas internacionais, longe das leis trabalhistas e fiscais da maioria dos países, existe um império hoteleiro que gera bilhões de dólares por ano. A passagem que você compra para embarcar em um cruzeiro de luxo é apenas uma fração do que a empresa planeja tirar do seu bolso assim que zarpar do porto. Nesta história, você vai entender como essas cidades flutuantes conseguem reduzir seus impostos a quase zero. O truque da economia fechada, onde você não pode usar dinheiro real, e a razão pela qual um navio cheio de turistas é o negócio imobiliário e de entretenimento mais eficiente do planeta. Se você gosta de descobrir a arquitetura financeira e as verdades ocultas por trás dos impérios comerciais mais lucrativos da Terra, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. A origem desta indústria não nasceu como a conhecemos hoje, mas como uma resposta desesperada a uma crise de sobrevivência comercial. Em meados do século passado, os imponentes transatlânticos que cruzavam os oceanos para levar passageiros de um continente a outro ficaram completamente obsoletos após a chegada e democratização da aviação comercial. Com os navios vazios e as dívidas se acumulando, as grandes companhias de navegação tomaram uma decisão brilhante: transformar o trajeto no próprio destino. A viagem deixou de ser um simples transporte de um ponto a outro para se tornar uma experiência de entretenimento flutuante, onde o verdadeiro produto era a diversão a bordo. Mas isso piora quando você entende a obra-prima da otimização tributária que eles construíram para multiplicar seus lucros. Embora a sede corporativa da empresa e a maioria de seus executivos estejam em grandes metrópoles europeias ou americanas, a imensa maioria desses navios gigantescos está registrada em pequenos países com regulamentações excessivamente flexíveis. Ao utilizar essa figura jurídica conhecida como bandeiras de conveniência, as corporações de navegação evitam pagar as taxas de impostos habituais das potências mundiais e ficam isentas de aplicar os salários mínimos ou as leis trabalhistas dos países onde operam habitualmente. O principal atrativo deste modelo para os grandes grupos de investimento reside na altíssima previsibilidade de suas receitas por meio do fluxo de caixa antecipado. Os clientes costumam reservar suas cabines com vários meses ou até um ano de antecedência, o que dá à empresa uma liquidez gigantesca para financiar suas operações, pagar dívidas e construir novos navios sem a necessidade de recorrer constantemente ao crédito bancário. É um sistema onde o cliente empresta seu dinheiro à empresa antecipadamente para que ela possa operar durante todo o ano. E é aqui que a história dá uma reviravolta extremamente perspicaz em termos de design comercial. O bilhete básico que o usuário paga pela hospedagem e alimentação no restaurante principal é vendido muitas vezes a preço de custo ou até com uma margem mínima, funcionando como uma isca perfeita para encher o navio em sua capacidade máxima. O verdadeiro negócio começa no exato momento em que a passarela é retirada e o navio entra no mar, deixando milhares de hóspedes em um ambiente totalmente controlado, sem qualquer outra alternativa comercial ao seu redor. O que vou te contar agora é o mecanismo psicológico perfeito que usam para você gastar 3 vezes mais do que o planejado. Desde o momento em que você embarca, o dinheiro em espécie e os cartões de crédito tradicionais ficam totalmente inutilizados para qualquer transação interna. Em vez disso, cada passageiro recebe um cartão magnético exclusivo ou uma pulseira inteligente prática, que serve como sua principal chave de acesso e método de pagamento na cidade flutuante. Ao eliminar o ato físico de tirar notas da carteira e desligar a compra do gasto real imediato, os hóspedes perdem a noção do orçamento diário, disparando o consumo impulsivo em todo o navio. O catálogo de serviços adicionais não incluídos na tarifa básica é onde se geram as margens de lucro mais escandalosas de toda a indústria do turismo. Pacotes completos de bebidas alcoólicas e refrigerantes. Acesso à internet via satélite de alta velocidade. Restaurantes de especialidade com chefes renomados e sessões de massagem no spa. São cobrados a preços muito elevados. Para a companhia de cruzeiros marítimos, vender uma simples taça de vinho ou um acesso à internet digital a bordo tem um custo operacional mínimo, mas gera uma receita extraordinária com margens de lucro que ultrapassam com facilidade a marca dos 80%. Mas a joia da coroa em termos de faturamento interno é o cassino flutuante. Enquanto navegam em águas internacionais, os navios não ficam sujeitos a restrições de jogos, nem às taxas de impostos aplicadas pelos governos nos territórios em terra firme. Os cassinos abrem as portas assim que o navio se afasta da costa, tornando-se uma fonte ininterrupta de dinheiro vivo. Todas as máquinas de caça-níqueis e as mesas de jogos de cassino são projetadas para manter os clientes entretidos por muitas horas.
sabendo perfeitamente que a matemática joga 100% totalmente a favor da própria companhia. E é aqui que o monopólio se estende para além dos limites físicos do casco de aço. Quando o cruzeiro atraca em um destino paradisíaco, a companhia não deixa nada ao acaso. Diversas excursões em terra, visitas guiadas e esportes aquáticos são organizados pela própria empresa, ou então por meio de agências locais que pagam comissões milionárias para estarem no catálogo oficial. Se um passageiro decide por conta própria contratar um serviço externo, acaba enfrentando a ameaça constante e real de que o navio simplesmente não espera por eventuais atrasos, o que obriga a maioria a pagar as taxas infladas das excursões oficiais, só para garantir que não vai acabar sendo deixado para trás em terra. Além de tudo isso, as lojas e joalherias livres de impostos nos bulevares internos do navio operam sob um esquema de aluguel extremamente lucrativo e vantajoso para a corporação. Grandes marcas internacionais de relógios, perfumes e roupas de grife de luxo pagam valores de aluguéis elevados e também uma porcentagem das vendas, pelo exclusivo privilégio de ter uma audiência cativa de milhares de pessoas, passando por ali todas as noites. Se você acha surpreendente como essas empresas tornaram as férias no mar em uma armadilha financeira perfeita, onde é quase impossível não gastar, compartilhe essa história com quem sonha em viajar em um grande navio. Isso nos ajuda muito a continuar criando este conteúdo. Para compreender o lado mais sombrio deste império da diversão, é necessário descer dos salões luxuosos com cristais e dourados até os convéses mais inferiores, onde a realidade humana é drasticamente diferente. Para manter os custos operacionais em níveis mínimos e oferecer tarifas iniciais competitivas, as empresas de navegação recrutam a grande maioria de sua equipe de serviço em países em desenvolvimento. Ao operar sob bandeiras de conveniência registradas em pequenos estados insulares, a empresa não é obrigada a cumprir as jornadas de trabalho de 8 horas nem os descansos semanais exigidos pelas leis ocidentais. O resultado é um sistema de trabalho exaustivo, onde garçons, faxineiros e o pessoal da cozinha acabam trabalhando até 14 horas por dia, 7 dias por semana, em contratos contínuos que duram de 6 a 9 meses, sem um único dia de folga. Os salários base costumam ser excessivamente baixos, obrigando os funcionários a depender quase exclusivamente das gorjetas voluntárias ou automáticas que os passageiros pagam ao final da viagem. Se um trabalhador adoecer ou tentar se organizar para exigir melhores condições, a legislação do país de bandeira permite que a empresa rescinda unilateralmente o contrato de trabalho de forma imediata e o desembarque no próximo porto sem qualquer tipo de indenização. A essa dura realidade de trabalho, soma-se uma controvérsia ambiental de proporções gigantescas. Um único cruzeiro de grande porte consome milhares de litros de combustível pesado por hora, liberando na atmosfera toneladas de dióxido de carbono, enxofre e micropartículas altamente tóxicas. Embora as normas internacionais tenham endurecido os limites de emissões nos últimos anos, o impacto ecológico dessas chaminés flutuantes continua sendo equivalente ao de centenas de milhares de automóveis funcionando simultaneamente durante todo o dia. Mas o problema ecológico não se limita ao ar. A gestão de resíduos na água é uma fonte inesgotável de sanções e denúncias internacionais. Apesar dos sistemas avançados de filtragem promovidos pelas empresas, as denúncias de despejos ilegais de águas cinzas, restos orgânicos carregados de produtos químicos e óleos em áreas protegidas resultaram em multas multimilionárias em diversos tribunais do planeta. A imensidão do oceano torna a fiscalização em águas internacionais extremamente difícil, permitindo que muitas infrações fiquem completamente impunes na escuridão da noite. Como se não bastasse, a chegada em massa dessas cidades flutuantes aos portos de destino provocou uma rejeição cidadã cada vez mais agressiva, devido ao fenômeno do turismo de massa não regulamentado. Cidades históricas e pequenas ilhas costeiras vêm desembarcar de uma só vez 10.000 turistas em questão de 2 horas. Esses visitantes saturam os centros históricos, consomem os serviços locais e geram toneladas de lixo, mas deixam um benefício econômico mínimo na economia local, pois voltam para almoçar e dormir no navio, onde tem a comida incluída. Várias metrópoles europeias e destinos do Caribe começaram a proibir a entrada desses colossos em seus portos para proteger seu patrimônio histórico e a qualidade de vida de seus residentes. Para avaliar este fenômeno com a máxima clareza, é indispensável ouvir a posição das empresas de navegação e das economias locais que defendem com firmeza a existência desta indústria. Os executivos do setor argumentam que a construção e manutenção destes gigantes marítimos é um motor econômico formidável para os estaleiros navais e a indústria pesada em diversas partes do mundo.
A edificação de apenas uma destas naves requer a intervenção de milhares de engenheiros, soldadores e designers, gerando empregos de alta qualificação e mobilizando bilhões de dólares na cadeia de suprimentos industrial antes de tocar a água pela primeira vez. Além disso, os defensores do modelo apontam que para muitos pequenos estados insulares e economias em desenvolvimento, o turismo de cruzeiros representa a principal fonte de divisas estrangeiras e de financiamento para suas infraestruturas locais. As taxas portuárias pagas pelas companhias para atracar, somadas às compras de lembranças, ao transporte em táxis locais e ao abastecimento de insumos frescos para o navio, injetam recursos vitais em zonas que não contam com indústrias manufatureiras ou recursos naturais exportáveis. Desta perspectiva, a chegada regular de milhares de visitantes é um salva-vidas econômico insubstituível. Da mesma forma, as companhias destacam os avanços tecnológicos recentes orientados a mitigar sua pegada ecológica. A nova geração de navios está adotando o uso de gás natural liquefeito como combustível principal, sistemas de propulsão elétrica de alta eficiência e conexões de energia em terra que permitem desligar os motores auxiliares enquanto o navio permanece atracado no porto. Estes desenvolvimentos demonstram, segundo as empresas, um compromisso real com a transição para uma navegação comercial muito mais limpa e responsável com o meio ambiente. No entanto, ao contemplar o panorama completo deste modelo de férias, o paradoxo de fundo continua sendo muito claro. A promessa de liberdade, isolamento e luxo em pleno mar é comercializada através de um ecossistema fortemente controlado, onde a espontaneidade do viajante cede lugar a um itinerário de consumo friamente calculado. A experiência do oceano torna-se, assim, um espetáculo de entretenimento de massa empacotado, onde a verdadeira viagem ocorre na conta bancária da corporação. Ao concluir esta história, a expansão destas metrópoles flutuantes nos convida a refletir sobre a natureza do descanso moderno. Se a busca por evasão nos leva a nos fecharmos em parques de diversões navegantes que consomem recursos em larga escala, devemos nos perguntar se estamos viajando para conhecer o mundo ou simplesmente para consumir uma miragem de luxo sobre as ondas. Se este percurso te fez entender melhor a arquitetura financeira que se esconde por trás das férias em alto mar, deixe um gostei na tela para apoiar o nosso trabalho. E se quiser continuar descobrindo os segredos das indústrias mais rentáveis do planeta, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Eu adoraria ler o seu ponto de vista nos comentários. Você acha que vale a pena pagar pela experiência de um cruzeiro ou prefere viajar de forma tradicional por conta própria? Nos vemos na próxima análise.